Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Louvado seja Deus por tua vida e por tudo que você representa sobre a face dessa terra, não é assim? Eu não sei se você tem se ocupado sobre algo que é muito importante na vida do cristão, o crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Eu tenho pensado sobre isso e à medida que os dias vão avançando, nós tomamos conhecimento, de que o mundo está caminhando aí para um breve retorno de Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas esse detalhe, esse assunto, crescimento espiritual, ele é muito importante porque dificilmente as pessoas falam sobre isso. Eu não estou falando de você assistir mensagem, de você ir à igreja, de você ir ao culto, de você ouvir músicas, gospel, tudo isso faz parte, mas o que de fato e de verdade isso está repercutindo dentro da tua vida em relação a Deus. E estava meditando sobre isso, o Senhor me trouxe o Salmo 92, no 12 e no 13, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então aqui está falando de ser plantado, está falando de lançar raízes, está falando de crescimento e que vai produzir frutos. E o Novo Testamento, isso é no Velho Testamento, mas no Novo Testamento tem um outro texto muito interessante que diz aqui, 1 Coríntios 3,9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, estamos sendo comparados aqui à árvore, à palmeira, e certamente você já viu como é que se procede quando você planta uma semente, Você planta uma semente, ela vai germinar, ela vai lançar raízes, lançar as primeiras folhas, e ali ela começa a se desenvolver. E ela nunca para de crescer, a não ser que tenha, logicamente, a intervenção, principalmente humana, na questão. Mas esse é o processo, e Deus está falando que esse é o processo na nossa vida, ou seja, eu e você não podemos manter a mesma posição que nós ocupamos o dia em que nós fomos salvos, o dia em que nós nos tornamos ali uma nova vida diante do Senhor, que não nasceu da carne e do sangue, como a palavra do Senhor diz lá em João, no primeiro capítulo de João. E quando olhamos para uma árvore, observamos, como eu falei aqui, se você planta, ela produz ali, ela começa a crescer e ela tem as suas manifestações. É interessante porque eu creio que você já varreu um ambiente onde você tem uma árvore próxima e você vê que muitas folhas mortas estão ali no chão e você chega e varre e faz a limpeza, ou seja, é um processo. E esse processo acontece na nossa vida também. Tem muita coisa que é morta que precisa ser deixada para trás. Porque o fato dessas folhas caírem e serem varridas, ou serem, enfim, descartadas, elas não impactam no crescimento da árvore. Ela continua crescendo. Então, isso diz respeito também ao nosso crescimento, porque o próprio Deus está fazendo aqui, um paralelo, que nós somos como uma palmeira crescendo, como o cedro do Líbano, ou como uma lavoura de Deus, um edifício de Deus. Deus está muito interessado nesse crescimento espiritual. E nós estamos, como eu falei, o fato não é de você estar em contato com literatura, ir à igreja e tudo mais. Mas o meu posicionamento, ou o seu posicionamento, depois dessa caminhada, desse tempo de caminhada, ele progrediu? Essa é a pergunta. Porque senão o que acontece?
Você já viu quando se planta uma árvore e todo dia vai lá e poda ela? Ela se transforma num bonsai. Você já viu aquelas árvores tudo bonitinhas lá, tá? Mas não cresce, não passa daquilo. 1 ano ela é bonsai, 2 anos ela é bonsai, 20 anos ela é bonsai. E a proposta do Senhor é não nos vermos como bonsai no seu reino. Nós estamos aqui, temos, né, a oportunidade de trabalhar e fazer a diferença aqui, mas para isso é mister que haja crescimento espiritual. E crescimento espiritual é fundamental na vida do cristão. Percebe? Maravilha isso, né? Então, aí o que acontece? Você percebe uma árvore crescendo e ela é sujeita a todo tipo de intempéries. Às vezes vem vento, às vezes vem tempestade, vem o calor causticante do sol, vem às vezes outros galhos de outras árvores que batem, enfim, toda essa situação que pode ocorrer, mas ela mantém a posição de árvore, ela mantém a posição ali de crescimento, ela está lançando raízes. É o que o Senhor está dizendo na palavra dele para nós. Quanto mais nós nos envolvermos com o reino de Deus, quanto mais nós lançarmos raízes, mais nós vamos suportar e vamos, né, como, já que a gente está falando da árvore, a árvore vai chegar num tempo que ela vai soltar flor e frutificar. E o Senhor, Ele busca que nós estejamos frutificando, né? O fruto do Espírito tem que florescer na nossa vida. Então, para não perdermos o fio da meada, né? Você tem se ocupado do seu crescimento espiritual? Olha que maravilha, né, de assunto, porque ele impacta fundamentalmente a vida, né, do cristão ou da cristã. Se nós não crescermos, tem algo errado. E se crescermos, devemos produzir fruto. Aleluia por isso, glória a Deus, né? Então, nosso crescimento, ele está diretamente proporcional à diminuição que nós temos em relação à nossa própria pessoa. Embora nós sejamos, né, exemplificados como a palmeira, como o cedro, como a lavoura de Deus, como edifício, mas o crescimento que o Senhor propõe para nós é exatamente o oposto à nossa vontade, ao nosso querer. É assim que funciona com Deus. Quanto mais nós diminuímos na presença dele, mais nós crescemos. Aleluia por isso. Ou seja, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer tipo de embaraço, qualquer tipo de impasse, ou seja, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida, o lugar de primazia, o trono de Deus na nossa vida, qualquer coisa que ocupe, o nosso crescimento está bloqueado. E não adianta nós colocarmos, né, nós somos peritos em fazer isso, né, colocarmos desculpa, eu não, por causa disso, por causa daquilo. Para Deus não existe isso. Para Deus não existe isso. Nós temos a graça de Deus e a capacidade de negarmos a nós mesmos, como Jesus disse, né? Negue-se, pois, a si mesmo. Então, à medida em que nós nos negamos a nós mesmos, que nós negamos os nossos sentimentos, nós estamos sendo projetados no reino de Deus, lançando raízes profundas, raízes que pegam a água, mesmo que o sol seja causticante, a raiz está lá pegando a água. Nós sabemos que a água é um exemplo do Espírito Santo, né? É uma maneira de identificar o Espírito Santo, né? Ele é como óleo, ele é como a água. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E isso significa crescer no conhecimento e na graça. E como é esse processo de crescer espiritualmente? Talvez você esteja se perguntando, mas o que é que eu tenho que fazer para crescer espiritualmente, né? Obviamente, a partir do momento que nós vamos nos aprofundando na palavra, a palavra vai falando conosco e Deus vai mostrando, né, como que se processa os seus mandamentos, a sua vontade e tudo mais para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça. Então eu vou dar aqui alguns exemplos que eu elenquei aqui, que a partir do momento que isso deixa de se encontrar em nós,
nós estamos crescendo espiritualmente e numa boa medida, e é a medida desejada do Senhor. Ora, se a vaidade não se encontra mais na nossa vida, nós crescemos espiritualmente nessa área. Por quê? Porque a graça de Deus nos fez agir de maneira tal que essa situação, essa motivação, né, que é a vaidade, é um tipo de motivação que o ser humano tem, um tipo de sentimento que a pessoa tem, ela deixa de ter força na nossa vida. Logo, Deus ocupou esse espaço. Crescemos espiritualmente, lançamos raízes. Se o amor ao dinheiro, né, já foi subjugado pelo Senhor, o Senhor também agora está no controle do dinheiro, né, na nossa vida, não apenas na nossa vida, mas também controla, né, a nossa tendência em relação ao dinheiro. Crescemos espiritualmente, lançamos raiz profunda. Se a soberba, se a fofoca, se a impaciência, se a arrogância, se o orgulho, se o gênio ruim, sabe aquelas pessoas geniosas que qualquer coisa é ranheta, fica... Se isso está, né, sendo subjugado pela graça que o Senhor manifesta em nossas vidas, nós estamos crescendo espiritualmente, estamos lançando raiz. E isso vai produzir fruto do Espírito. E a cobiça, e a inveja, e tantas outras coisas, mas eu coloquei algumas situações aqui para você se situar. Essas coisas têm que ser subjugadas na nossa vida, isso depende de nós, e isso não depende de Deus. Deus fornece a graça, como a palavra do Senhor diz, né? E eu estou repetindo aqui porque isso é muito enfático. O homem que quiser me seguir, a mulher que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Quer negar-se a si mesmo? É exatamente que essas situações aqui sejam subjugadas pela graça de Deus e pelo poder de Deus. E assim nós possamos estar lançando raízes profundas, raízes em que estaremos tão arraigados que essas coisas e outras mais. Já viu pessoas que falam, também eu não vou mais porque a minha irmã lá não me cumprimentou. Isso é falta de raiz, é falta de negar-se a si mesmo. Estou dando um exemplo aqui que geralmente é comum, né? E outras coisas desse calibre. Então fica evidente que a pessoa não cresceu espiritualmente. Se tivesse crescido, não estava levando isso em consideração, porque ela tem a nítida ciência de que Deus a ocupa por completo, no espírito, na alma e no corpo. Ela tem ciência de que ela é uma plantação, né, que Deus a plantou nos átrios do Senhor. E ali ela está arraigada, independente se vem chuva, se vem vento, se vem tempestade, se vem sol causticante, a raiz dela está lá, absorvendo a água e firme no propósito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Lucas 10, 38 a 42, para ficar, né, evidenciado isso que a gente está tratando aqui, que é um assunto muito importante, narra aquele acontecimento em que Jesus ele está na casa de Marta e de Maria, e Marta está lá atarefada com uma coisa, está atarefada com outra, e Maria ela está atenta ao que o Senhor está dizendo, ao que o Senhor está pregando, ao que o Senhor está manifestando. E ela chega e se irrita com essa situação, né? A irritação também é uma situação aí que deve estar subjugada, né? Se irritarmos com qualquer coisa, isso acaba minando, né, aquilo que Deus tem produzido na nossa vida, que é a paciência, né? Deus é um Deus longânimo e Ele espera a longanimidade. É fácil? Não é. Mas é assim que o Senhor trabalha no reino dele. Tem que ser assim. É desse jeito e ponto final. Então a impaciência, né? E isso é muito trabalhado no meio da família, só abrindo um parênteses aqui, porque geralmente né, o marido quer a coisa no tempo dele, na hora dele, na rapidez dele, e se a mulher não atende já tem um atrito aí. Isso é falta de crescimento espiritual e vice-versa, né? Tanto o marido quanto a mulher, ou os filhos e tudo mais. Então a gente é bem trabalhado na família por conta desse crescimento espiritual. Mas voltando lá na Maria, né, e na Marta,
a Marta, ela se irritou e ela chegou lá e falou para Jesus, olha, pede para minha irmã me ajudar aí, caramba, eu tô aqui, né, querendo fazer e tratar o Senhor da melhor maneira. E Jesus responde assim, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessário. E que coisa que era necessário? Você já parou para se perguntar? Porque Jesus fala, uma coisa só é necessária. Essa coisa necessária que Jesus está, inclusive ele usou essa, pelo menos está traduzida assim, né? Uma coisa só é necessária. É Jesus. É Jesus. Nós temos que ter essa ciência que nós servimos ao Rei dos Reis, ao Mestre dos Mestres, ao Senhor dos Senhores, aquele que pagou o preço pela nossa redenção. Então essas coisas que nós estamos falando aqui devem ser subjugadas e isso traz crescimento espiritual. Então se você não tem se preocupado com o teu crescimento espiritual, atente para isso, porque se você é um cristão aí de 20 anos, 30 anos, 40 anos e você está no mesmo nível espiritual, tem algo muito errado. Precisamos ser despertados para isso. Se é que ainda não aconteceu, precisamos ser despertados para isso. Então, esse crescimento espiritual que o Senhor coloca-nos, né? O Senhor diz que nós somos como palmeira. Você já viu uma palmeira? Você já viu um cedro? Um edifício? A tendência é só crescer. E não sermos como um bonsai lá, né? Nós mesmos vamos podando a nós mesmos, né? Porque a partir do momento que nós não nos abrimos para o reino de Deus, nós acabamos transformando a nossa vida num bonsai espiritual. E isso é ruim. Eu quero terminar essa meditação aqui citando, né, algo que o Atmani disse a respeito do crescimento espiritual. Diz, progresso espiritual ou crescimento espiritual é sempre a essência de Deus acrescentada em nós. Então quando a essência de Deus, ou seja, quando Deus ocupa, né, essas coisas que acontecem na nossa vida, né, que muitas vezes nós perdemos o controle, como a gente citou aqui, né, a fofoca, a soberba, a arrogância, a prepotência, essas coisas. Quando isso é subjugado pela graça e Deus toma essa parte da nossa vida, isso é crescimento espiritual. Isso produz fruto digno do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus, né, ele sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Esse é a receita do crescimento espiritual nas nossas vidas. Então fique com essa palavra, medite nela e analise, né, esquadrinhe a sua vida aí, porque eu tenho esquadrinhado a minha e na medida em que nós vamos vendo o tempo avançando, sabemos, né, que Jesus pode voltar a qualquer momento. E ele vai pedir conta, né, da nossa mordomia perante ele. Fica na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada.